Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, festa de São João da Cruz. Eu gosto muito de São João da Cruz, né? Li a biografia dele, então é um dia festivo. Com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, com vocês, o Padre Renan. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. E eu falei para o Padre Felipe, vamos lá que a minha Já tá correria me tá... apressando aqui, eu já tô começando até rápido, acelerado aqui, eu já quase não sou acelerado, e o Padre Renan já nos coloca para acelerar aqui o negócio, a gente acorda já daqui a 1000 por hora com ele. Na verdade, ele... Bom, lembra que a gente até comentou aqui, né? Que talvez íamos gravar presencial na segunda. Aí segunda não gravamos. Acho que eu saí na tarde e de manhã a gente estava de passeio. E depois na terça, quando estávamos para gravar, alguém me pediu aqui sair com o padre. E aí o Padre Felipe queria gravar à tarde quando eu estava moído, quando eu estava frito. Eu falei, não, eu preciso descansar, senão eu não aguento. Aí deixamos para quinta agora online, né, de novo. E aí eu falei para ele, eu já tenho missa com o bispo, eu tenho que preparar um retiro, que eu vou viajar daqui a pouco para um lugar pregar um retiro. Então tenho que preparar, né? Vamos correndo. E aí por isso Você que ele falou que estou acelerado aqui. Eu falei, vamos Vocês, correr. vocês veem que, pois, ele fala de mim, mas ele vive passeando, viajando para lá e para cá. Fala, eu só tô preso na paróquia. Você já viu o Padre Renan preso num lugar? É ruim de ele estar preso. Mas é assim, a vida dele, ele tá querendo alcançar a minha vida corrida aqui. Tá Não, quase lá, não tá dá. quase lá, tá quase lá. Impossível. Imagina se ele não Impossível. tivesse da paróquia, ele tava correndo mais do que eu já. Não, não. Só agora que é dezembro, que já estamos em encerramento, está um pouco mais tranquilo e tal. Me pediram um retiro, e dia 17, agora domingo, eu vou viajar. Fico lá, prego o retiro no domingo, fico lá segunda e terça eu volto, né? Então é rapidinho também, né? E depois viajamos no final do mês, o Padre Felipe e eu juntos. Então a Bem, gente está aí conta a sua semana na rapidinho correria. então aí, conta a sua Foi semana, curta final de essa semana. semana, né? Conta aí, porque a gente gravou na quinta, né? Semana A passada gente também. gravou na sexta, Nossa, então foi é curtíssimo, então. dia da Imaculada Conceição. Ah, é verdade, a gente gravou na sexta. Então, não teve muita coisa, mas assim, eu acho que a única coisa que eu fiz de diferente do que eu faço normalmente é que teve no sábado, aqui na nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, teve a Noite da Pizza. Foi um evento de confraternização da paróquia, foi um evento festivo da paróquia, né? A nossa paróquia tem que fazer, Nossa Senhora de Guadalupe, pelo menos quando faz uma festa assim para a paróquia, faz uma festa pequena por questão de espaço nosso, né? O que a gente organiza grande é a festa junina, porque é fora da paróquia, é numa rua que fecham aqui. E aí é muito grande a festa, muito boa, mas a festa do final do ano, que é a festa da paróquia, é a proximidade da data de Nossa Senhora de Guadalupe, etc. Então, é, temos que fazer a festa nossa da paróquia, mas é ali mesmo, né? É o segundo ano que eu participo, porque faz um ano e meio que eu estou aqui, né? Então, é muito agradável, muito gostoso, né? Tem aí umas 200 pessoas, né? Tudo meio apertado ali mesmo no nosso espaço, mas é muito familiar, porque são os nossos paroquianos, em definitiva, né? Rodízio de pizza, é, e aí, muito agradável, conversando com todos, música, e aí foi isso que eu fiz no dia 9 no sábado, né, 9 de dezembro. Depois, no dia 10 nada de especial, porque eu tenho as missas, né? Sim, teve batismo, teve algumas coisas. Na segunda-feira nós Teve seu saímos, aniversário, né? Seu aniversário meu aniversário de sacerdotal. ordenação, É, esse ano a gente mas não eu não publicou, falei, mas esse ano não, eu o não podcast avisei, não publicou, mas foi eu não o seu aviso aniversário. ninguém, Um dia especial, né? porque e as pessoas querem fazer homenagem, surpresa, um monte de coisa. Aí é domingo, domingo a gente sempre está correndo. Eu falei, não, não vou avisar, né? Avisei só lá na hora, e aí cantaram parabéns e tudo, foi muito gostoso. Eu digo sempre que a nossa alegria como padres é a proximidade do povo de Deus, então foi muito gostoso celebrar também no domingo, porque eu celebrei durante as missas, né? 7 anos de sacerdócio no domingo, dia 10. Dia 11, celebramos aqui com os padres, sem dúvida nenhuma, né? A gente estava aqui, tivemos o nosso almoço comunitário, nosso descanso comunitário. O Padre Felipe veio para cá, a gente até saiu caminhar no Parque Vila Lobos, uma caminhadinha. Depois, enfim, já voltei, tivemos nossa confraternização
com os colaboradores das duas paróquias juntos na noite, colaboradores das secretárias, enfim, pessoa que trabalha ali na paróquia, né? Na terça, como eu disse, né? Estava de manhã muito corrido, com um monte de coisa e por isso na tarde eu não consegui gravar, né? Eu falei, não, preciso parar um pouco, porque senão eu morro, né? Tinha aniversário, tinha um evento que me convidaram lá no autódromo, tinha a missa de consagração, que foi 8 da noite, tinha um monte de coisa, tinha a missa no lar de idosos, na terça-feira a gente celebra, né? Então não era muito um dia para eu fazer mais coisas ainda, eu precisava parar um pouquinho. De vez em quando a gente precisa isso, né? Na quarta, pela manhã, estava bem tranquilo, bem, né, não tive nada assim especial, e na noite só fui celebrar uma missa de sétimo dia, né, de falecimento de uma pessoa, e depois fui no jantar com uma família muito querida aqui da paróquia, o Danilo e a Cris, e suas duas filhinhas gêmeas, né? Depois, já quinta de manhã, cheguei aqui, não estava previsto, eu estava preparando o meu retiro, e o padre Felipe disse, vamos gravar às 9. Estou aqui, né? Bendito seja Deus, e é uma alegria estar com vocês. Como vem, ainda não cheguei aos pés do padre Felipe, estou tentando, estou a caminho, mas não é que tem muita coisa, não. Não, o padre sempre diz isso, mas sempre tá ali nas correrias dele também, nos corres dele. Bem, a gente gravou na sexta, né? Então foi na sexta da Imaculada, de manhã. Acho que eu tinha comentado que na noite, às 7, eu tive a missa de consagração do grupo eh, Mãe Amável, que tem um grupo meio de WhatsApp, um pouco por assim, de pessoas que vão fazendo a preparação para a consagração. Que tem, se eu não me equivoco, são os 33 dias que vão fazendo de preparação. E eu celebrei a missa da consagração, você vai celebrando em diversos lugares onde tem o reino, né? Mais ou menos onde estão os padres. Eu sei que teve em Brasília, e aí fica as duas datas. Fica a data do dia 8 e do dia 12. Então eu celebrei no dia 8. Alguns lugares eu sei que em Brasília, acho que celebrou no dia 8 também. Acho que São Paulo teve no dia 12. Então teve algumas celebrações por aí, é, em outras localidades também do reino. Eu celebrei com alguns membros do reino, algumas pessoas que estavam fazendo, que não são do reino, mas estavam fazendo a preparação para renovação ou consagração. E aí celebrei no Asilo Santo Antônio, aqui no centro de São José, que são das Irmãs Franciscanas Sagrado Coração. E elas aproveitaram e me pediram para renovar também os votos delas. Fizeram a renovação que elas fizeram nesse dia, eu não sei se é fixo nesse dia, mas tiveram ali na mesma missa. Depois da homilia, elas fizeram a renovação. No final, fizemos a consagração, ou aqueles que renovaram sua consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, segundo São Luís Grignon de Montfort. Foi bonito, tinha várias pessoas do reino ali também, uma bonita celebração da festa. Depois aproveitamos que era, pois, sexta-feira de solenidade, de festa, de primeiríssima, pois e fui com um churrasquinho lá com o Tibais à noite. Falei, poxa, sexta-feira já são poucas no ano, não vamos comer ovo nem pão com queijo, né? Então fui lá com ele. Até foi o Gustavo que renovou a sua consagração, um amigo do Tibais, que preparou o churrasco. Ainda passei com um grupo que faz uma formação de espiritualidade, que também estava lá na missa, tiveram aí como seu encerramento do ano, receberam seus diplomas de, de formação de espiritualidade, que é o Saraiva e a Eliana, que são do reino que dão essa formação de espiritualidade. E tiveram também sua confraternização, dei uma passadinha rapidinha e depois já segui lá com o Tibais. No sábado já foi um dia mais tranquilo por aqui, eu só tive o casamento no final da. Tô confundindo. Não, o casamento foi no dia 2, no dia 9, e, e já esqueci o que eu tive no dia 9. Só sei que. eh, Ah, não, no dia 9 foi a confraternização. Me lembrei agora. Tive a confraternização do grupo que organiza os encontros de família pela manhã. Então, depois fomos aí numa. Eles acho que alugaram uma chácarazinha, uma casa um pouquinho maior que tinha uma piscina. Só que aí tava chuviscando todo sábado. Graças a Deus, estava muito quente por aqui.
Então, mas as crianças entraram igual na piscina. Nós começamos com a missa, então celebrei a missa para as famílias que ali estavam. E depois aí já foi estar com eles toda a manhã, o almoço, também de churrasquinho, também no sábado, e até meados da tarde, 4, 5 horas, que depois teve também a confraternização do grupo de basquete. Aí foi também ali perto, né, em Jacareí, com o grupo do basquete, estive com eles ali até a noite para poder dormir aqui. E tive a missa depois no domingo do Natal dos Pobres, na comunidade Aliança de Misericórdia, no mesmo terreno ali das irmãs, pois tem parte do terreno tá cedido para o grupo, né, da comunidade da Aliança de Misericórdia, e eles organizam acho que não sei se é mensal, acho que eles têm tipo uma atividade mensal em que as pessoas um pouco de rua, as pessoas mais necessitadas, vêm até eles e recebem pois, um cuidado, acho que também de roupa, de alimentação, tem algum tipo de formação, alguma coisa, eu acho. E no final do ano eles organizam aí, teve também lá um churrasco, um assado grande lá, mas acabou que eu já tinha um almoço marcado, nem consegui ficar com eles. Então celebrei a missa para eles, para o grupo, foi uma missa assim meio campal, mas foi bonita a celebração, é, umas 11 horas. Depois tive almoço com o Alisson e a Luciana, um casal que os conheci pelas redes sociais, aí fui visitá-los nesse dia, né, com uma história bem bonita, um testemunho bem bonito também de fé, de conversão, que estão caminhando. E já voltei para Itapecerica, tinha uma missa lá, mas acabou que me cancelaram. Já cheguei já à noite já. Estava sozinho, cheguei lá no seminário do Mata, já estão todos de férias. Então cheguei, só estava o porteiro. Cheguei lá, fui dormir sozinho lá, para já deixar minhas coisas um pouco, pegar roupa. E já na segunda-feira foi quando a gente foi lá na comunidade do Morumbi, lá com o padre Renan. Eu cheguei já meio tarde, acordei um pouquinho mais tarde, cheguei lá, eles já estavam terminando sua caminhada, eu caminhei 15 minutos para até encontrá-los e já tomar água de coco e ir para casa e festejei ali com eles depois na terça-feira a festa de Guadalupe. Que tive, pois também eu fiz meu aniversário sacerdotal de 8 anos, na terça-feira, na festa de Guadalupe, e estivemos ali com ele com a comunidade, e na noite eu celebrei com o padre Alejandro, o padre Adilson, na paróquia, né? Foi uma celebração bonita, não dei homilia nem nada, foi o padre Adilson que deu homilia, já está tudo organizado, eu só me colei, juntei para celebrar junto ali na paróquia. E já tive com o grande amigo Gui, lá de Curitiba, que trabalha aqui em São Paulo, né? Jantei com ele, conversamos um pouco e já voltei para Itapecerica para já na quarta-feira ir para Jundiaí, meu atendimento psicológico, depois uma família também nova que visitei, lá de Jundiaí mesmo, e já cheguei aqui no final da tarde para celebrar a missa, uma visita familiar, e aqui estamos já nessa quinta-feira que vamos ter ainda atividades por aqui de encontros, de almoço também, de jantares, mas missa ainda por aqui com outro grupo que está fechando também de amigos que estão encerrando seu ano, né? Então, muitas atividades por aqui também para, se Deus quiser, domingo já sair de férias. Domingo eu desço para Curitiba e segunda-feira eu já saio de férias com a comunidade de Curitiba uma semaninha para poder aproveitar. Mas é isso, vamos lá então, né? Para Renan, que a gente está correndo, e também acho que já ficou longo já de novo o entretenimento santificante, tem que conseguir encurtar ou fazer mais rápido, mas não sei, o pessoal ainda gosta de ouvir, eu acho. Ainda, tem que ver se o pessoal está reclamando muito ainda, tem que não conseguir ver Manda, as manda, mensagens. manda sugestões aí, né? Porque a gente tem que. O Padre Felipe é o que controla essa parte de mensagens, hein? Qualquer coisa, É, se ele não estiver lendo, manda para mim no meu particular, que daí é, eu, eu, eu eu não estou respondo. conseguindo ver, não, nem no e-mail do católico você sabia, @gmail.com, não tenho visto, tampouco tenho conseguido há muito tempo para responder também no, no próprio Spotify. Acho que não dá para responder, eu não consigo responder. Eu consigo ler, mas não consigo responder, não sei por quê. Mas sei que tem mensagem no Spotify também, mas Facebook é o que eu vejo mais, porque quando eu publico, eu já vejo se tem alguma mensagem por ali, e o Instagram. Então não tenho visto muitas mensagens, não. Mas, Então, se né, de você repente ainda tem, chega. se você tem algum comentário para fazer e tal, manda para a gente no nosso particular, que daí de repente a gente faz um programa só para responder aí as mensagens, né? Aí eu não vejo as mensagens. Se tiver alguma, manda para mim no particular, porque tá difícil aqui. Eu só leio os comentários das publicações do Instagram, daí eu leio lá, né, embaixo. Mas sugestão assim, se não, se o padre, se não tiver sido respondida a sua sugestão,
é porque a gente não viu. Então manda para mim no particular, que daí eu vejo aqui. Bem, vamos lá. A gente tem que tentar também colocar o dia isso aí, pouco a pouco, mas essas correrias aqui que vocês veem, às vezes fica difícil realmente parar ainda para até entrar no computador tá difícil. Mas eu vou dar o descanso de semana que vem para o Padre Renan, porque esse vai ser um programa de duas partes, vamos dividir em duas partes, porque e essa vai ser só uma introdução. Então, eu quero falar, e o Padre Renan me enrolou, perdão? Então, vou fazer eu sozinho, então, que é sobre o tema das virtudes, né? As virtudes fundamentais, que é um livro de Joseph Pieper, que é um filósofo, mas vou dar desde essa perspectiva também, né, humana, mas, claro, espiritual, sobretudo, porque também está baseado na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eu nem E hoje sabia vai que eu tinha, ser tinha enrolado, hein? Nem sabia. eu tinha mandado já faz muito tempo, falei, vamos fazer sobre as virtudes, e mandei o livro e você nunca respondeu. Mas tudo bem. Mas eu vou tentar, vai ser para o ano que vem, então é um empenho para o ano que vem. Hoje é só uma introdução às virtudes, porque nós falamos sobre os pecados capitais e, né, deixamos ali no vazio, porque sim, a realidade da nossa vida é que levamos, né, e temos os pecados capitais, mas também temos as virtudes, né? E muitas vezes a vida moral, as pessoas, né, pensam muitas vezes a vida moral que com uma ideia que às vezes não é a melhor, sobre que não é só a vivência de mandamentos, né? Muito mais, né? A moral é sobretudo e antes de tudo a doutrina sobre o homem, né? Que tem que fazer ressaltar a ideia do homem e, portanto, a moral cristã tem que se tratar da imagem verdadeira do homem, do próprio homem, né? As pessoas não devem pensar tanto no que, no que têm de fazer, mas sim como devem ser, né? Essa é a grande chave que tem que virar na nossa vida, em relação à nossa vida de santificação. A moral vai tratar da ideia verdadeira do homem. E, naturalmente, que também tem de tratar do que vamos fazer, das nossas obrigações, mandamentos e pecados, mas o objeto primordial em que se baseia tudo o demais, todas as outras coisas, é o verdadeiro ser do homem, a ideia do homem bom, né? E a resposta à questão da imagem autêntica do homem cristão pode se concretizar em uma palavra: Jesus Cristo, né? Jesus Cristo cristão deve ser outro Cristo. Deve ser perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus, mas esse conceito de perfeição cristã é infinitamente amplo. E por isso mesmo é difícil de esclarecer muitas vezes. Requer uma concretização e exige uma interpretação. E sem tal interpretação, que se apoie realmente no que é o ser do homem, em realidade, pois estaria exposto continuamente ao abuso, ao erro, por uma sobressaturação contrária à essência própria do homem. Então, não é possível passar da situação concreta do fazer ao último e o mais alto ideal da perfeição, né? E precisamente as palavras da Escritura que diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Essa formulação da imagem ideal do cristão é, é o que tem preferido o Concílio de Letrão, poder fazer uma analogia que não se pode assinalar entre o Criador e a criatura uma semelhança tão grande que impeça observar entre eles uma falta de semelhança muito maior, né? É muito maior a nossa distância com Deus, né? E essa frase termina por opor a ideia de um endeusamento, né, demasiado imediato do homem. O homem, assim como o perfeito cristão, permanece criatura, né? Permanecemos criaturas finitos, mesmo na eternidade, né? Mas existe certamente mais de uma possibilidade legítima de não só interpretar essa ideia verdadeira do cristão, não só de modo histórico, mas também teórico. E assim, pois, vai existir, né, em todos os tempos essa ideia cristã do que deve ser o homem. E Santo Tomás de Aquino, né, grande mestre da, do cristianismo ocidental, vai expressar a ideia cristã do homem em 7 teses, né, que vamos aqui rapidamente comentar. Essa é uma introdução, então vai ser tudo super bem resumido, mas queremos depois entrar, talvez,
fazer um programa para cada uma das virtudes, né? Essa essa formulação dessas teses que Santo Tomás vai fazer na Suma é que, primeiro, o cristão é o homem que, pela fé, chega ao conhecimento da realidade do Deus uno e trino. Então, aqui vai tratar o tema da fé. Segunda tese é que o cristão deseja, na esperança, a plenitude definitiva de seu ser na vida eterna. Então, a segunda virtude vai ser a esperança. A terceira, o cristão que se orienta na virtude teologal da caridade para Deus e para o próximo, com uma aceitação que sobrepassa toda a força do amor natural. Então, a caridade, fé, esperança, caridade, as virtudes teologais. A quarta tese, o cristão é prudente, ou seja, não deixa escurecer sua visão da realidade por si só, ou pelo sim ou pelo não, perdão, da vontade, senão que faz depender o seu sim ou o seu não dessa verdade, na verdade das coisas. A quinta tese vai ser o cristão é justo, ou seja, pode viver na verdade com o próximo, né? Se sabe, se reconhece membro entre membros da igreja, do povo, de toda a comunidade. Sexta tese, o cristão é forte, ou seja, está disposto a se sacrificar e, se for preciso, aceitar a morte pela implantação da justiça. E a sétima tese, o cristão é comedido, moderado, ou seja, não permite que sua ambição, seu afã de prazer chegue a obrar desordenadamente e antinaturalmente em sua vida. Essas são as 7 teses que Santo Tomás vai expor dessa imagem do homem, do cristão, e que vão ser as 7 virtudes, né? As 3 teologais e as 4 cardeais. E é isso que vamos querer repassar. É, e nessas 7 teses vai refletir que a moral da teologia clássica, como exposição da ideia do homem, é essencialmente uma doutrina das virtudes, que interpreta as palavras da Escritura acerca, né, da perfeição mediante a imagem dessas 7 virtudes, né, as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes teologais. Eu Devolver queria as... só Vai, pode falar. comentar uma coisa que, enquanto o padre falava, eu estava pensando, né? E não quero me estender aqui, mas quero jogar para você, ouvinte, pensar um pouquinho, né? Que até a imagem do homem de hoje, do homem, o modelo que o mundo coloca do ser humano, é exatamente o homem que não tem essas virtudes, né? Talvez nem virtude, mas talvez um pouquinho de elemento de força, de fortaleza. Isso pode ser que sim, mas não é o que está acontecendo, né? Então, a fé em Deus, cada um pode, se eu tenho, não tenho, tanto faz, né? Esperança, olha como está o ser humano, né? Olha o nível de ó, índice de suicídio, índice de, né, desespero que está tendo, a tristeza enorme na sociedade, né? O amor, pois, né, basta, o amor verdadeiro, que é entrega, que é doação, né, basta a gente dar uma olhada que está faltando muito amor, todo mundo está muito egoísta, muito egocêntrico, né? E aí, como eu digo, não quero me estender muito, mas se a gente vai repassando virtude por virtude, o modelo que está sendo aplicado do ideal do homem de hoje, né? Aquele homem famoso, aquele homem das redes sociais, aquele homem do mundo dos esportes, aquele homem da música e tal. Ah, eu queria ser assim. Os modelos para a nossa juventude não são pessoas que têm essas virtudes. Então é muito interessante pensar nisso e olha onde estamos, a que estamos reduzindo o ser humano, né? Tirando as virtudes do ser humano, olha, aqui estamos resumindo, né? Quem são, se vocês param para pensar, quem são os modelos da nossa juventude de hoje que o mundo coloca? Basta ver quantos seguidores tem, sei lá, o site oficial do Vaticano, da Igreja, dos padres, etc. Isso que alguns são muito famosos, né? E quantos tem aí os artistas, esportistas e tal, né? Felipe Neto e todos esses. E É, onde estão as virtudes? na Né? verdade, a imagem do homem, se vemos, se resume não às virtudes, mas aos pecados capitais, né? Quanto tem de vaidade, né? Quanto tem de egoísmo, quanto tem É de luxúria, do homem moderno, do né? homem moderno, do homem caído, do homem que está longe de Deus, do homem que não está vivendo na graça. Esse é o que brilha hoje mais.
né? A Exato, exato. sensualidade, né? A soberba, não é a fortaleza como virtude, é a soberba, é essa força pela força, Isso, é um né? vício, É, exato. então, a gente queremos apresentar qual é a imagem do homem cristão, qual é a imagem verdadeira do homem que a sociedade, né, deveria restabelecer, mas cada um de nós devemos restabelecer em nós. Devolver a sua forma original à concepção, essa consciência universal de nossa época da imagem grandiosa do homem, que já está descolorida e o que é pior, desfigurada, né? E não é uma tarefa que careça de importância, né? É de suma importância termos claro ao que estamos chamados, né? A razão não é precisamente um interesse histórico, senão porque essa interpretação da ideia do homem não só se conserva válida, né? É preciso, né? Que é vital para nós poder afirmar essa imagem do homem e contemplar de novo com claridade qual é o ideal que queremos alcançar, qual é o ideal que estamos chamados a viver. Então, é, vou apresentar aqui um pouco essa definição, né, com as pequenas observações, né, dessa imagem, dentro do quadro das virtudes cardeais, e depois das virtudes, vamos fazer o contrário do que apresentamos as teses, do que Santo Tomás apresenta, vamos fazer de baixo para cima, né? Então, vamos rapidamente o conceito da virtude e a hierarquia entre as virtudes, falar sobre esse tema, e depois já vou entrar um resumo brevíssimo de sei lá, meia página sobre cada virtude. Então o programa vai ficar curto, né? Vai ficar curto, não vou ter que dividir em dois, porque eu vou falar vou chegar só até as duas virtudes cardeais, de baixo para cima, prudência e justiça. E as demais virtudes já vou deixar para outro programa. Então, no outro programa, a gente entra de cheio já na fortaleza, e depois na temperança, e depois as virtudes teologais. Então, pois, conceito da virtude, a hierarquia entre as virtudes, para começar, temos que dizer, né, temos que falar sobre o conceito de virtude, né? Não dá para passar sem ter uma ideia do que é a virtude. A palavra virtude é que talvez as pessoas não utilizam já é, como uma expressão de uma realidade presente na sua vida, né? Em geral, claro que estamos falando de uma realidade no mundo muito aberto. Quem está vivendo uma vida cristã e está buscando a santidade sabe que, né, deveria saber, né? Então, o católico, se não sabe, deve saber que a sua vida de santidade passa pelas virtudes. Não dá para viver, não dá para ser santo sem as virtudes, né? Se uma pessoa, se um católico nunca ouviu falar sobre as virtudes, pois não está vivendo autenticamente sua vida de santidade, né? É, porque não é só mencionar ou saber que existe, né? É, temos que ser virtuosos, né? É, então, às vezes a palavra virtude e virtuoso ficam muitas vezes só no catecismo, né? Nas frases feitas. É, e isso que temos que fazer, seguramente, de tratar de transformar isso na nossa vida. E temos que tomar em sério, né? Não temos de esquecer que a moral é, não tem feito que o homem de cada dia, o homem ordinário, capte com facilidade o verdadeiro sentido e a realidade do conceito de virtude. A virtude não é só honradez ou correção de um fazer ou um omitir separado. A virtude significa que o homem é verdadeiro, tanto no sentido natural como no sobrenatural. Inclusive, dentro da mesma consciência universal cristã, há duas possibilidades perigosas de confundir o conceito de virtude, né, no sentido, primeiro, moralista, que separa a ação, a realização, a prática, que independiza frente, né, diante da existência vital do homem, e uma visão talvez supernaturalista, que desvaloriza o âmbito da vida bem levada, do vital, da honradez, da decência natural, né? Virtude, em termos completamente gerais, é a elevação do ser na pessoa humana, né? Santo Tomás de Aquino vai dizer ultimum potentiae, a última potência, o máximo a que pode aspirar o homem. Ou seja, a realização das possibilidades humanas no aspecto natural e sobrenatural. Isso é, de modo resumido, um pouco a ideia da virtude. O homem virtuoso
é tal que realiza o bem obedecendo às suas inclinações mais íntimas. Existem, né, outras definições, as definições teológicas, é um hábito, né, constante que fazemos, mas queria ver mais sobre essa vertente, é uma vertente muito mais de, de uma plenitude, de algo que podemos viver, de uma realização de possibilidades humanas que podemos alcançar. Então, não é uma coisa que fica no ideal, né, imaginário, é uma coisa que nós estamos chamados a viver verdadeiramente. Quase tão importante como o conceito exato é o exame da verdadeira ordem de categorias entre as virtudes. Né? Se fala muitas vezes do caráter heróico do cristianismo, né, e do conceito heróico da existência, mas como esse rasgo essencial da vida cristã. Né? E essas formulações é, são corretas, né, na sua medida, mas a virtude primeira e característica do cristão é o amor sobrenatural para Deus e ao próximo. E todas as virtudes teologais estão por cima das cardeais. Né? Isso, eu acho que o católico mais ou menos já deve saber, né? A fé, a esperança e a caridade estão por cima das demais virtudes, né? Até mesmo no sentido da fortaleza, é, esse conceito heróico, né? É, é ainda incompleto, né? Porque é, não está em primeiro lugar o ser forte, senão está em primeiro lugar ter fé, ter esperança e ter caridade, que vai ser a base pelo qual a pessoa busca viver essa heroicidade. É, o herói, o mártir, né, o que dá a vida, ele não é um herói por sua vontade simplesmente humana de não, ele só o é capaz pela graça, e essa graça que se manifesta pelas virtudes teologais. Porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, porque ele crê em Deus e porque espera o céu, a ressurreição. Então aí ele pode exercer a sua virtude da fortaleza para poder enfrentar até mesmo martírio, se for preciso. Isso é bem introdução, então já vou entrar de cheio para não alongar tanto o, o programa. Então vamos entrar de cheio são as virtudes, mas é um bem resumo. Depois queremos é, fazer um programa só para cada uma das virtudes. Isso vai ficar para o ano que vem, nem vai ser nos primeiros meses, porque eu vou ter que depois tomar um tempo para preparar cada uma delas, porque vai ter que ser um programa pelo menos de meia hora para cada uma delas, e tem muito material que ler e resumir. Então eu quero hoje uma pequena introdução, né? A prudência, vamos começar com a primeira entre as virtudes cardeais, que é a prudência, e não só é a primeira entre as demais iguais em categoria, senão que em geral domina toda a virtude moral. Eu não lembro se eu já fiz um programa sobre a prudência, porque eu estava também para fazer sobre a prudência, eu acho que ao final eu não fiz. Mas aqui vamos apresentar dentro desse contexto e dessa unidade das virtudes, né? E essa afirmação dessa supremacia da prudência, né? Cujo alcance apenas somos capazes de compreender, vai encerrar, vai fechar também algo mais que uma ordem mais ou menos casual entre as virtudes cardeais. A prudência vai expressar, em termos gerais, essa concepção básica da realidade referida à esfera da moral, né? O bem pressupõe a verdade e a verdade o ser. Né? Desde uma perspectiva também bem filosófica que vamos apresentar, um pouco também vamos buscar incrementar desde um aspecto também teológico, mas eu acho que pode ser de grande importância para nós. O que significa, então, essa supremacia da prudência? Quer dizer somente que a realização do bem exige um conhecimento da verdade. Primeiro que se exige de quem faz uma ação, cumpre uma ação, é que conheça. Né? Santo Tomás vai dizer isso. Se queremos fazer, né, um gol no futebol, precisamos saber o que é fazer o gol, sabemos saber jogar, né, precisamos do conhecimento. Né? Quem ignora como são as coisas, como são e verdadeiramente estão as coisas, não pode fazer boas ações, não pode atuar bem, porque o bem é o que está conforme a realidade. É uma parte filosófica básica, mas é importante poder ressaltar isso, né? Acreditar que o saber não deve entender no critério cientificista, que muitas vezes pessoas acham das ciências experimentais modernas, senão que se refere ao contato efetivo com a realidade objetiva. Né? Não é fazer uma medição sobre o tamanho do gol e não, eu tenho que saber.
as regras até do jogo, tem que saber como funciona, o que que é, para poder realmente é, fazer o gol, saber o que significa fazer o gol. E também pertence à prudência, né, essa realidade da docilidade, ou seja, essa união submissa com o verdadeiro conhecimento da realidade de um espírito superior. O conhecimento objetivo da realidade é então decisivo para obrar com prudência. Quem não conhece a realidade das coisas não vai ter o embasamento necessário, a base necessária para fazer um juízo prudencial. O prudente, a pessoa que é prudente, contempla, por uma parte, a realidade objetiva das coisas e, por outra, o querer e o fazer. Mas, em primeiro lugar, está a realidade e, em virtude, a causa desse conhecimento da realidade determina o que deve ou não deve fazer. Se eu não tenho um conhecimento da situação, eu, meu juízo não vai poder ser o suficientemente prudencial para poder fazer o que obrar da melhor maneira possível, né? É, e por isso toda virtude depende em realidade da prudência. E todo pecado é, em certa maneira, uma contradição da prudência. É o que o galinho tocou aqui, hein? Como é que estamos de tempo aí, Padre Renan? Mas o galinho já está dizendo aqui, acho que já passamos da metade um pouquinho, né? Já, Vamos já tentar. passou, já tá mais da metade, É, mas vamos lá, vai lá, que ainda a gente consegue. vamos lá. Estamos aqui quase já na metade da prudência aqui já. É, Na metade da prudência, que é a primeira, né? que é a primeira. Não, mas hoje só vou falar a prudência e a justiça só. Hoje vai ser duas e semana que vem, que eu vou dar o descanso para você, eu vou fazer as outras seis virtudes, as Nossa, cinco que virtudes que vai estar maravilha. Olha faltando aqui, aqui. quanta bondade, quanta É, bondade. Na verdade é que o padre Felipe é muito prudente, né? Ele está aplicando aí o que não, está falando. Mas então, dado que eu já interrompi, eu gostei muito dessa colocação, que é a doutrina realmente, mas a gente não está acostumado a pensar nisso, né? Que todas as virtudes humanas, elas estão, eu não sei se você usou essa palavra, mas é subjugadas, né? Ou colocadas em segundo lugar com relação às virtudes teologais, né? Ou seja, que até para que o homem pratique verdadeiramente uma virtude humana, tem que sempre ter ali a sua fé, esperança e caridade. Senão, não é uma virtude humana, quando eu estou dizendo virtude cardeal, né? As virtudes cardeais. Senão, não é verdadeira virtude. Você usou o exemplo da fortaleza, né? Se não tem fé, esperança e caridade, vira, sei lá, masoquismo, né? E assim, a prudência, a justiça, todas elas devem ter sempre, se é uma virtude cardeal e, portanto, a raiz de todas as outras virtudes, deve ter sempre o olhar ali na fé, esperança e caridade. Isso é importante para os nossos ouvintes também que estão traçando aí para o ano de 2024 o seu plano de vida, de virtudes. Você ter em conta que a base de tudo são as virtudes cardeais, subjugadas ou colocadas, né, sempre sob o olhar das virtudes teologais. e como falava aqui do tema da prudência, né, que todo pecado, toda ação pecaminosa é uma falta de prudência, porque ou desconhecemos, né, as consequências das nossas ações, ou não analisamos todo o contexto e pela falta de prudência terminamos pecando, né? São Tomás fala, omne peccatum opponitur prudentiae. Todo pecado se opõe à prudência. A nossa linguagem usual, que também é do pensamento, tem afastado bastante, né, esse estado das coisas. O prudente, às vezes, nos parece antes que, perdão, a oposição, mas às vezes uma circunvalação do bem, né? E às vezes nos custa pensar que ser justo, e verdadeiro suponha sempre essencialmente a prudência. A pessoa que vive a justiça, a pessoa que vive a verdadeira, ela precisa da prudência. Por isso, prudência e fortaleza parecem talvez ser um pouco menos, né, irreconciliáveis, já que a fortaleza a maioria das vezes, imprudente, pode parecer. Então, convém também lembrar que o sentido próprio e verdadeiro dessa dependência das outras virtudes para com a prudência é que é daqui a ação justa e forte, toda ação boa, em geral, só é tanto quanto responde à verdade criada por Deus das coisas reais, e essa verdade se manifesta de forma fecunda e decisiva na virtude da prudência, né? E essa doutrina da supremacia, da importância, da sobrevalência da prudência em relação às demais virtudes, encerra uma importância prática enorme, porque compreende
Por exemplo, o axioma pedagógico, a educação e a autoeducação, em ordem à emancipação moral, tem de ter seu fundamento na respectiva educação e autoeducação da virtude da prudência, ou seja, na capacidade de ver objetivamente as realidades que concernem as nossas ações e fazê-las normativas para o obrar segundo a índole e a importância. Né? A doutrina clássica da virtude da prudência vai então encerrar a única possibilidade de vencer interiormente o fenômeno contrário, que é o moralismo. A gente não faz as coisas simplesmente para parecer, ou simplesmente por um formalismo, ou porque temos que viver. Não. A essência do moralismo, tido por muitos por uma doutrina especialmente cristã, consiste em que se desgrega o ser e o dever, né? Se prega um dever sem observar e marcar a correlação desse dever com o ser, né? É o fazer por fazer, eu tenho que fazer, né? E, no entanto, o núcleo e a finalidade própria da doutrina da prudência vai precisamente demonstrar que a necessidade dessa conexão entre o dever e o ser, porque no ato da prudência, o dever vem determinado pelo ser. Então, eu vou fazer aquelas coisas porque eu sou, né? O moralismo diz, né, o bem é o dever, porque é o dever. Então, o moralismo que facilmente, sobretudo vendo um pouco a realidade aqui no Brasil, das conversões, né, dos neoconversos, às vezes eles querem colocar o dever por cima de tudo, quando antes deve estar o ser. Né? A doutrina da prudência, né, é, ao contrário desse o bem é o dever, porque é o dever, né? A doutrina da prudência vai dizer que o bem é aquilo que está conforme com a realidade. Então é importante observar, né, claramente essa conexão íntima que ressalta entre o moralismo, né, cristão e esse voluntarismo moderno, que é uma realidade que vai entrando também na realidade católica, que viver a minha fé se torna um voluntarismo, as coisas que eu tenho que fazer e tal, e cumprir, né? As duas doutrinas podem parecer, né, ter um parentesco, né, bastante mais acusado do que à primeira vista, parece, e ainda pode indicar-se, né, ter um parentesco prático e atual, mas o fundo, né, dessa igualdade, objetividade da doutrina clássica da prudência vai encontrar essa expressão, né, sua expressão na frase simples que se utilizava na Idade Média. Sábio é o homem a quem as coisas lhe parecem tal como realmente são. A psicologia, a psiquiatria moderna eh, faz ressaltar como um homem o que as coisas não lhe parecem tal como são, senão que nunca, né, se dá conta mais de que de si mesmo, porque unicamente olha para si, né, não só tem perdido a possibilidade de ser justo, né, de possuir todas as virtudes morais em geral, senão também a saúde da alma. Né? Hoje as pessoas tendem a querer ter a percepção do mundo segundo a sua própria realidade, não na realidade das coisas, como as coisas são. Né? Então, hoje, nós vemos eh, toda essa dificuldade que tem Sim. de ideologias de pessoas que querem ser aquilo que não são, né? Porque elas têm a sua Relativismo, percepção, né? E né? querem ser cachorros hoje em dia, porque elas se sentem cachorro, né? Então, eu me sinto um cachorro, então eu posso viver como um cachorro. A verdade já não está no ser, mas no perceber, né? Se eu percebo que eu sou diferente, as pessoas têm que me aceitar como diferente, por mais que no meu ser eu sou, né? Eu brinco às vezes que eu vou fazer isso quando eu estiver fazendo compras. Eu vou dar uma nota de R$ 2 e dizer que, na minha percepção, ela é de 100 e a pessoa está me discriminando se não aceitar. Mas é verdade, isso. Estamos num mundo assim muito de percepção, de sensação e não de realidade em si, né? Então, dá para perceber, né, como vai ser difícil ter um homem virtuoso, um homem que Virtuoso. entende, porque ele já está vivendo no mundo realmente da fantasia, quase, né? E isso está gerando uma falta, né, uma, uma perda do sentido da realidade. Né? Já não existe já nem saúde da alma, mas nem da psique já da pessoa.
E ainda mais, né? Toda uma categoria de enfermidades da alma vai consistir essencialmente nessa falta de objetividade egocêntrica, né? E através dessas experiências, né, se pode lançar uma luz que confirma e faz ressaltar um realismo ético da doutrina dessa superioridade da prudência. A prudência é um dos lugares do espírito em que se faz visível essa misteriosa conexão entre saúde e santidade, enfermidade e pecado. Uma doutrina da alma, né, uma psicologia que não que não faça, né, sabendo, caso omisso dessas realidades, poderá adquirir seguramente dessa posição uma visão de relações muito profundas, né? E por isso o conceito central caracterológico da autossugestão, que não é outra coisa que uma falta de objetividade voluntária da visão da realidade, né? Assim como o conceito sociológico de ideologia, que tanto vemos inteiramente paralelo, poderia ser descoberto pela doutrina da prudência de uma forma inteiramente surpreendente, né? Mas aqui só não é possível indicar, né, o que já dissemos, é, e é uma dificuldade grande. É, é só uma introdução, né? Essa introdução sobre a prudência, um pouco essa relação com relação com as outras virtudes cardeais. Entramos na justiça, que já vamos curto de tempo aqui. A prudência e a justiça estão mais intimamente ligados do que possa parecer à primeira vista. Justiça, dizíamos, essa capacidade de viver na verdade com o próximo. Não é, no entanto, é difícil ver em que medida depende essa arte da vida na comunidade, né? Dizer essa arte da vida em geral, né? Do conhecimento e reconhecimento objetivo da realidade, ou seja, da prudência. Então, para poder ser justos, você tem que entender prudentemente o que a cada um se deve dar, né? Só o homem objetivo pode ser justo. E a falta de objetividade, na linguagem usual, equivale quase já à injustiça, né? A justiça é a base da possibilidade real de ser bom. E nisso se apoia essa elevada categoria da prudência, né? A categoria da justiça se baseia no ser a forma mais elevada e própria dessa mesma bondade. Por isso convém também sublinhar que é, é, essa ideia de burguesia cristã tem considerado desde algumas gerações coisas muito diferentes, né? Por exemplo, a denominada moralidade como característica própria e primordial do homem bom. O homem bom é, em princípio, justo. O homem santo, ele é justo, né? Não é casualidade que as Sagradas Escrituras e a liturgia chamem justo, em geral, ao homem em estado de graça. José era um homem justo. São José era um homem justo. Assim apresenta o Evangelho falando sobre São José. A justiça é um homem que vive essa plenitude da graça, né? E o tema da justiça, né, da linguagem inteiramente desapaixonada de Santo Tomás, adquire ainda um estilo mais vibrante, né, que vai citar no lugar da Suma a frase de Aristóteles: a mais elevada entre as virtudes é a da justiça. Nem a luz da manhã, nem a luz da tarde podem ser-lhe comparada em beleza, vai dizer Aristóteles. A realização da justiça é cometida do homem como tal, como ser sociável, né? Quase se pode assegurar que o portador da justiça não é tanto o indivíduo, ainda que naturalmente só a pessoa pode ser virtuosa, no sentido estrito, como em nós, a entidade social, o povo. A justiça é, pois, a plenitude ôntica, aqui colocou o autor, né, do ser de nós, né? A justiça trata sobre nós, muito mais do que sobre eu. E as diversas formas de nós se estruturam em torno a três características fundamentais. Quando essas três estruturas são verdadeiras, se pode dizer que nesse nós reina a justiça, né? Esses três elementos estruturais são, segundo a escolástica, os seguintes. Primeiro, as relações dos membros entre si, cuja equidade se apoia na justiça comutativa. Então, a relação das pessoas entre si. Segundo, a relação de todos os membros, né, cuja equidade se apoia na justiça distributiva. E terceiro, as relações dos membros separados ao todo, cuja equidade vai regida pela justiça legal.
E todas essas coisas parecem evidentes, ainda que não sejam, né, de modo tão claro assim. A doutrina social individualista, por exemplo, vai reconhecer dessas três estruturas básicas só uma, que é a relação dos indivíduos entre si, porque o individualismo não reconhece a existência própria do todo, e por isso para ele não existem propriamente relações do indivíduo ao todo, nem do todo ao indivíduo. E assim, para um individualismo que queira ser consequente, a única forma de justiça é a comutativa, que se basa no contrato como meio de conseguir a compensação de interesses. E por outra parte, né, essa ideia de coletivismo que se criou é uma doutrina social universalista, nega rotundamente que existam sequer relações de indivíduo a indivíduo. Né? Em estrita consequência, declara então que a justiça comutativa como um absurdo individualista. Né? São os contrários, né? Uma doutrina individualista de uma doutrina coletivista. E a acusada tendência que tem essas opiniões de escola, a realização prática demonstra, por exemplo, na experiência histórica dos regimes totalitários. Termina de tal forma tratando, né, a massa, né, o povo, de modo coletivo que, pois, perde também a individualidade das pessoas, né? E isso caracteriza as tiranias de Estado, que apenas vão permitir relações privadas entre os indivíduos como tais. Isso apenas se enfrentam oficialmente como funcionários individuais do interesse do Estado. Então, se tem feito nessa tentativa por parte de alguns cristãos de proclamar a subordinação do indivíduo ao bem comum como diretriz básica na vida pública e admitir, em consequência, a justiça legal como justiça propriamente dita. Né? E, ao mesmo tempo, né, se assegura que essa é a opinião verdadeira da teologia clássica. Então, é muito difícil julgar acertadamente essa tentativa, já que seria talvez preciso fazer em ordem a mesma distinção, tão importantes como complicadas. E aí, Santo Tomás vai dizer certamente que toda a vida moral do homem está subordinada ao bem comum. Desse modo, a justiça legal tem realmente uma categoria, uma posição muito especial, mas não deve se perder de vista que a tese exposta por Santo Tomás tem essas duas facetas. É, uma que expressa que existe uma verdadeira obrigação do indivíduo com respeito ao bem comum, e essa obrigação se refere ao homem inteiro, e a outra faceta faz ressaltar, né, em contrapartida, que toda a virtude do indivíduo é necessária para o bem-estar de todos, significando isso que o bem-estar comum necessita virtude dos indivíduos separadamente. E esse último não é realizável se os membros separados da comunidade não sejam bons. E bons não só no sentido mais restringido de justos, senão também no sentido de uma verdade, de uma virtude personalíssima, oculta, e por assim dizer, completamente íntima. Né? E não podemos passar por alto essa questão. Então, toda a realidade da justiça no âmbito coletivo, né, público, tem que passar por uma virtude pessoal, uma virtude de justiça pessoal. E sem essa virtude, sem esse ser reto, ser justo, não vai ser possível uma justiça, né, coletiva. Então, isso nós pois, nos damos conta facilmente no mundo em que vivemos. Né? Homens individuais que não são justos, pois causam uma injustiça na sociedade, onde entra a avareza, o egoísmo no indivíduo, isso se reflete na sociedade, nas dificuldades que pois, todos os homens depois passam como sociedade. Deixamos por aqui. Essa foi um pouco a primeira parte da introdução sobre as virtudes. Semana que vem, aí depois combinamos com o padre. Terça-feira eu já vou estar, eu acho que por Canela. Se ele conseguir na terça, a gente grava então. Vamos depois já introduzir, vamos ter só um pouquinho de entretenimento santificante, espero da próxima vez, porque ainda tem bastante material para falar da fortaleza, temperança, e depois as virtudes teologais, que vai ser um resumo do resumo, né? Porque vamos falar bem pouquinho das virtudes teologais, mas vai ser um programa mais curto já o próximo, para não alongar tanto esse, preferi dividir em duas partes esse aqui. Mas é isso. Obrigadão, Padre Renan. Mas muito bom. É uma realidade um pouco mais filosófica porque, que teológica, por ser também uma introdução, mas eu quero já, para o próximo ano,
Pois se o padre quiser ajudar depois nas virtudes, em alguma virtude, eu passo para ele já um pouco o texto para ele começar a preparar e tudo, mas a ideia é pegar depois cada virtude e poder tratar desde um aspecto filosófico, mas também teológico também. Então vai dar um pouquinho de trabalho. Então vou fazer gradualmente, não vai ser nem uma seguida da outra, provavelmente em algum mês eu faça uma, outro mês, mas é o meu empenho pro ano que vem, de pelo menos talvez até o meio do ano, agosto, talvez uma vez no mês, tratar alguma das virtudes para poder ir falando sobre elas aí, porque eu acho que é o centro da nossa santificação. Falamos dos pecados, né? Eu estava já incomodado com isso, porque os pecados capitais, os pecados falamos, acho que no início do nosso programa, ou seja, no primeiro ano do nosso programa do Católico Você Sabia, então já tinha passado já muito tempo, já vamos para o nosso quarto ano e não tínhamos ainda tratado o tema das virtudes. Falei, não, vamos começar, pelo menos uma introdução, eh, hoje e depois na próxima semana. Fechamos a introdução e no próximo ano vamos estar tratando um pouco cada uma das virtudes, né, mas ao longo do ano, que vai ser bastante material, mas eu acho que pode ser de ajuda aí também para o nosso crescimento da nossa vida de santidade. Não, mas muito bom, obrigado. E realmente, como se um dos objetivos do Católico Você Sabia ajudar na formação dos nossos ouvintes, pois aí está, até um spoiler, hein? Já série 2024, série Virtudes. Olha aí para você, ouvinte, uma alegria. Obrigado, Padre Felipe. E sim, acho que a gente consegue gravar na terça-feira, sim. Já vai estar de férias, né? Vai estar em vida boa. Eu vou estar. Aí na terça-feira, não sei, na quarta-feira a gente grava, porque terça-feira eu vou estar viajando, vou estar voltando do meu retiro. Eu Beleza. viajo domingo para o retiro, segunda fico de descanso lá e terça eu volto. Então, enfim, eu aprendi com o Padre Salvador aqui da nossa comunidade, É. prega e você vai viajar muito, né? Então, eu estou pregando vários retiros aí. Até propuseram agora no nosso grupo do território, né, para a Colômbia. Eu me ofereci lá, mas Eu, ninguém responde eu nada. quase, Então, eu quase me ofereci também, só que ia ficar muito apertado para mim, que eu já também peguei aqui já o compromisso de uma semaninha ajudando o pároco que vai sair de férias em janeiro, então eu falei, ixi, vai estar muito apertado. Então, eu falei, já peguei o então, compromisso aqui. Se não tivesse falado antes, talvez eu teria me apontado lá. E também não ia conseguir preparar uns espirituais para religiosos. Agora, em 2 semanas, ia ser muito complicado. eu já tenho preparado, mas ainda ninguém me Você acabou respondeu. de Então, pregar vamos aí ver, para né? as irmãs aí, né, do, Os das carmelitas. carmelitas. Então, você já tem aí pronto aí um materialzinho aí que pode ser de ajuda. Mas vamos ver. Maravilha. Tá bom, padre. Obrigado, então. Deus abençoe, queridos ouvintes, e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, Bom continuando final de semana para esse vocês tema. aí. E aí seguimos aí já semana que vem e já deixamos já nossos bons desejos de ano. Não sei se vamos conseguir depois. A gente quer fazer um especial. Eu quero fazer um especial lá de viagem. Vamos ver se o padre se anima e com convidados, né? Eu quero fazer um especial, gravar um programa de convidados. Bom, Vamos ver se a gente consegue ali entre o Natal e o Ano Novo, né? Queremos fazer. ó, já é público agora, né? Porque já marcaram lá no Já, Instagram tudo, já então marcaram nós lá, já tem povo todo comentando quando você vem para minha terra, quando você vem para Minas. Eu falei, calma aí, pessoal, calma aí. Eu tô aproveitando minhas férias e devagar. tá mais ou menos perto lá. Mas vamos ver se a gente consegue fazer um programinha. Mas muito bem, Deus abençoe a todos, bom Tá final bom? de Um semana, abraço a fiquem com todos. Deus Deus. abençoe.